Olá, colegas, sejam bem-vindos à apresentação do projeto FAC 8 Arial Editores. Eu tenho comigo o meu colega Carlos Jorge Cunha e a minha colega Sandra Benedita Souza. Somos os três professores de Físico-Química e autores deste projeto. O nosso FAC 8 tem uma parte exclusiva do professor e uma parte para o aluno. Na parte do aluno nós temos o manual e o caderno de atividades, o manual dividido em 2 volumes, tal como o FAC 7. Continuamos a achar que é muito vantajoso para o aluno carregar menos peso na sua mochila e, além disso, ficar com uma ideia de leveza do manual, muito próximo até de uma revista de divulgação científica. Temos ainda o caderno de atividades, que é para uso do aluno. Em relação à parte exclusiva do professor, temos a avaliação em 10 minutos, o dossiê do professor, que tem uma série de materiais editáveis que iremos depois apresentar mais detalhadamente. Temos ainda uma brochura de metodologias ativas e, por último, o ponto do cidadão 8. Em relação à revisão do manual, ela foi feita por 2 equipas, a revisão científica, uma equipa, relativamente às reações químicas. Fizeram parte dessa equipa a professora Amparo Faustino, da Universidade de Aveiro, a professora Maria Clara Magalhães, associada a uma universidade da Austrália, e, por último, o nosso colega José Costa, que é professor numa escola em Aveiro. A professora Amparo Faustino é licenciada em Física e Química, com doutoramento na parte da orgânica, da química orgânica. A professora Clara Magalhães é licenciada em Química, com doutoramento em Química Inorgânica. Tivemos ainda a revisão na parte da Física, portanto, no domínio do som e da luz, do professor Alexandre Cabral, que é professor na Universidade de Lisboa, no Departamento de Física. O nosso manual foi sujeito a certificação pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Olá, colegas, bem-vindos então. O meu nome é Carlos Cunha, eu sou a nova aquisição para este projeto FAC 8, que, no entanto, será uma continuidade do projeto FAC 7. Aliás, prova disso são estas questões frequentes ao FAC, que se destinam a despertar nos alunos a sua curiosidade, para provocar os alunos para a aprendizagem, estimulá-los à leitura do manual, a permanecerem ligados ao manual e a procurarem responder à FAQ que lhes é colocada em cada uma das unidades. Os subdomínios são todos eles abertos com uma rúbrica denominada Um Caso Português, que tem vários objetivos. O primeiro deles talvez seja o mostrar aos alunos que em Portugal também se faz muito boa ciência e muito boa indústria. Serve também para introduzir a temática do subdomínio e, portanto, procuramos cientistas de referência, quer na química, quer na física. Associados a cada um destes casos português está um teste diagnóstico que permite ao professor estabelecer o seu ponto de partida do estado de aprendizagem dos alunos e que lhe permite, para cada turma em particular, construir o percurso de aprendizagem para esse subdomínio. Na física, mantivemos a mesma estrutura. Temos a novidade de que fizemos e gravámos as entrevistas com 2 cientistas, um no domínio da química, outro no domínio da física. Aqui na física gravámos a entrevista com o Dr. Alexandre Cabral, que tem a dupla função de entrevistado e também de revisor científico, e poderemos talvez ver um bocadinho da entrevista que ele nos deu para o manual. Hoje temos connosco o investigador Alexandre Cabral, que pertence ao Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço nas áreas de instrumentação óptica para a astronomia. Muito bom dia, professor. Muito obrigada por estar connosco. Eu começava por lhe perguntar qual foi o seu percurso como estudante. Ok. O meu percurso como estudante, se calhar, foi bastante normal. Eu digo bastante normal porque
passou por altos e baixos. Eu tive alturas onde, eu acho que como todos os estudantes não sabemos bem aquilo que queremos, ou melhor, nós sabemos aquilo que queremos, não encontramos nos exemplos que vamos vendo. Eu acho que desde pequenino gostava de construir coisas, gostava de perceber como é que as coisas funcionavam, há uma expressão que eu acho, que eu gosto bastante e falo muito aos meus alunos, já mais crescidos aqui na faculdade, que é o pôr as mãos na massa. Eu gostava de construir coisas. Olá, colegas, sejam bem-vindos. Então, cabe-me a mim começar a explicar-vos um pouco como é que organizamos o nosso manual FAC 8. Portanto, no fundo, o que fizemos foi, pegamos nas aprendizagens essenciais de Física e de Química para o 8º ano e dividimos-las em 21 unidades. Para cada unidade, nós criamos uma FAC, uma pergunta interessante, uma pergunta curiosa, uma pergunta que desafia ali um bocadinho os alunos e que estimula ali um bocadinho a curiosidade deles. Mas vamos tentar perceber melhor agora no nosso manual como é que aparece essa FAC. Como podem reparar, aparece ali em cima no topo. Vamos destacar um bocadinho. Por exemplo, esta FAC para o domínio da luz, nós temos porque aqui um lápis colocado dentro de água parece partido. Reparem que depois a matéria ou aliás os conteúdos vão sendo explicados ao longo do manual, até que no final da unidade vai aparecer ali em baixo a resposta à FAC. À semelhança do FAC 7, estas respostas também vêm acompanhadas de um EV-Story que o professor até poderá explorar. Estas FAC podem ser um ponto de partida até para o professor preparar e iniciar as suas aulas. Mas para perceberem melhor isto, vamos ver agora um exemplo de um EV-Story exatamente para esta FAC que está aqui à vossa frente. Vou apresentar-vos agora a parte do manual para o professor. O professor exclusivamente tem uma barra lateral, que é chamada barra do professor, onde surgem uma série de informações, nomeadamente as aprendizagens essenciais, uma pequena listagem de concepções alternativas que fizemos pesquisa, tivemos algum apoio de uma professora nesta área. Temos ainda uma série de sugestões metodológicas, apoio às atividades práticas, algumas informações que achamos pertinente dar, algumas justificações de opções que fomos tomando ao longo do manual e temos ainda as soluções dos exercícios, todos os exercícios que surgem no manual. Temos ainda uma área de recursos exclusiva do professor, portanto esta parte é só para ser vista pelo professor, onde vocês podem encontrar, por exemplo, quiz EV, avaliação diagnóstica, temos o PowerPoint para cada unidade também. Esta é a parte exclusiva do professor. Vou agora passar a apresentar a parte do aluno. Portanto, como é que o aluno olha para o manual e como é que está tudo estruturado. Como a Sandra disse muito bem, as unidades iniciam-se com uma pergunta apelativa e a seguir o que é que nós optamos por fazer? Colocar uma série de questões estas que vão orientando o aluno e ao mesmo tempo provocando esta curiosidade. O aluno vai lendo a questão, vai tentando dar resposta. Portanto, de uma forma autónoma, o aluno é capaz de ir construindo o seu conhecimento.
Temos ainda uma série de curiosidades, de lembretes, de apoio, no fundo, a este tal trabalho autónomo que nós pensamos no manual. Pensamos desta forma: o nosso aluno vai para casa, não tem o nosso apoio, sozinho como é que é capaz de estudar? Vai ter que ter uma série de auxílios e, portanto, estas caixas amarelas servem exatamente para esse propósito. Temos ainda uma parte digital para o aluno. Esta parte digital o aluno tem acesso, relembro também que o professor também tem acesso a esta parte digital. E aqui o aluno é capaz de ver os vídeos, fazer exercícios e, portanto, de uma forma, novamente refiro, autónoma, construir o seu conhecimento. Ao longo do manual foram estruturadas 45 atividades práticas, todas elas acompanhadas no dossiê do professor por um relatório estruturado que o professor pode utilizar se assim o entender. E estas atividades práticas recorreram, algumas delas, a simuladores e a laboratórios virtuais, como é o caso do FET, da Universidade do Colorado, que fala por si próprio. Fizemos alguns vídeos de algumas das atividades práticas, da qual poderemos agora ver um pequeno exemplo. Para esta atividade prática vais precisar de uma balança, de um gobelet, ainda de 10 gramas de hidrogenocarbonato de sódio e de 10 ml de vinagre. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. O objetivo é observar o que acontece à massa deste sistema durante a reação química. Para isso, deves pedir ajuda a um colega para aproximar um tablet, um telemóvel, para poder gravar o desenvolvimento da reação química que vai acontecer dentro do gobelet e ainda o ecrã, o mostrador da balança. E também fizemos a utilização dos sensores dos telemóveis em algumas das atividades para que os alunos, inclusivamente, possam utilizar os seus telemóveis. Depois, a forma como estruturamos as atividades práticas foram de diversas maneiras. Neste caso, é uma atividade em 4 estações e, portanto, os alunos vão rodando pelas 4 estações, mas também podem ser atividades mais orientadas, mais próximas do professor, quando estas envolvem algum perigo e, portanto, têm que ser mais controladas pelo professor. Também tivemos a preocupação de desenvolver algumas atividades práticas, como é este o caso, em que o aluno pode realizar em casa, com a ajuda da sua família, envolvendo a família por um lado e mantendo o espírito de aprendizagem autónoma que nós estimulamos muito ao longo do nosso manual. Então, como o Carlos falou, temos atividades práticas no FAC 8, mas não temos só atividades práticas, porque as aprendizagens essenciais pedem-nos também outro género de trabalho. Então, poderemos ver aqui trabalhos interdisciplinares, como podemos ver ali um exemplo. Esses trabalhos têm na barra do exclusivo do professor as soluções, o aluno não tem acesso a estas soluções, e também temos trabalhos, esta é uma novidade, no FAC 8 temos trabalhos de pesquisa, como este exemplo, e que também as próprias aprendizagens essenciais do 8º ano também nos pedem trabalhos de pesquisa deste género. Depois, como nós já temos falado um bocadinho na estrutura do manual, vamos aqui aprofundar um bocadinho como é que nós organizamos o manual, ainda sempre tendo em vista a autonomia do aluno. Acrescentamos, como vocês podem ver aqui, exemplos que estão bem destacados num fundo azul, para que o aluno possa ver ali no seu manual o exemplo daquilo que está a ser falado, portanto, para que não seja só a teoria sem nenhum caso concreto. E também temos exercícios resolvidos, como podem ver este exemplo, que também é uma mais-valia, porque o aluno pode ver a resolução de um exercício e, mais uma vez, estimula-se a parte da aprendizagem autónoma, que é o que se pretende já no nível de 8º ano. O que é que nós temos também? Temos estes pequenos retângulos que vão aparecendo ao longo do manual, que nós chamamos de cidadania consciente. Temos aqui o exemplo de que nos fala do monóxido de carbono.
Aqui outro exemplo que nos pergunta como é que poderemos agir caso haja um incêndio na escola. No fundo, o que é que pretendemos com este cidadania consciente? Já os tínhamos no FAC 7, voltamos a ter no FAC 8, porque achamos importante. Porque uma das coisas que se pretende no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória é que seja um cidadão consciente. E saber responder a estas perguntas estimula a aprendizagem para a cidadania consciente, e também quisemos dar o contributo da fisicoquímica para isso. Vamos ver só ali um último exemplo que tem que ver com a luz laser. Todos sabemos que os alunos gostam de comprar lasers, brincar com eles, mas temos que os alertar para a perigosidade deste género de material. Agora, falando de uma outra rúbrica, o Tem Consciência, no FAC 7 já tínhamos esta rúbrica e este ano optamos por direcioná-la para uma única área, para a área da medicina. Sabemos nós que a medicina faz uso do conhecimento, quer da física, quer da química, e no fundo o que nós fizemos foi tentar que os nossos alunos, à saída do 8º ano, fossem melhor conhecedores de matérias relacionadas com a sua saúde. Aproveitamos para alertar para problemas associados, muitas vezes à adolescência, o consumo de álcool, o consumo de excesso de açúcar, problemas relacionados com a higiene bucal. Alertamos também para problemas associados à luz solar e à luz emitida pelos ecrãs que sucessivamente os nossos alunos estão a usar, telemóvel, tablets, etc. Alertamos ainda para os problemas associados ao som, que muitas vezes os nossos alunos não associam à poluição e, portanto, usamos os conhecimentos que os nossos alunos adquiriram durante as aulas para reforçar esta importância, esta consciência de que temos que estar bem do ponto de vista da saúde. Portanto, o Tem Consciência em caixa mais pequena que a Sandra falou, está mais associado à consciência social, ambiental, económica, e este Tem Consciência está mais ligado à parte da saúde. Em relação à forma como apresentamos esta rúbrica, continuamos a apostar nas questões, pela curiosidade que achamos que provocamos nos nossos alunos, quer pela forma estruturada que achamos que o conhecimento se constrói. No FAC 8 e em linha de continuidade com o FAC 7, continuamos a introduzir a nomenclatura atual dos compostos inorgânicos, tendo em atenção que esta introdução é feita de uma forma passo a passo, lentamente, de modo a não criar anticorpos da parte dos professores e da parte dos alunos. Achámos que era uma mais-valia o facto de os nossos revisores de Química estarem fortemente envolvidos em formação de professores neste domínio e, portanto, decidimos avançar mais um passo agora para os compostos iónicos. E, portanto, fomos dando passos. Temos na barra exclusiva do professor a explicação das nossas opções metodológicas de introdução ao longo do manual. Vamos chamando a atenção dos professores de quais são os nomes sistemáticos que deveriam dar aos alunos quando o composto é de uma complexidade um bocadinho mais elevada e, portanto, a ideia é que a introdução seja faseada, seja passo a passo e, portanto, não provoque um choque no público-alvo deste manual. Vamos também dando ao longo do manual vários apoios, vários exemplos. Aqui podem ver o exemplo de um composto inorgânico iónico com o seu nome sistemático e depois, numa dupla página, no final do manual, nós temos informações relativamente a esta nomenclatura. Ela foi publicada pela IUPAC em 2005, traduzida para português em 2017 na forma do famoso livro vermelho da nomenclatura inorgânica, aliás, a tradução coordenada por uma das nossas revisoras científicas, e introduzimos também tabelas com os nomes sistemáticos
chamando a atenção de que, nesta fase de transição, alguns dos compostos continuam a ser aceitos com os seus nomes anteriores, até por razões de segurança, uma vez que estas introduções na indústria são mais lentas e os rótulos continuam a vir com os nomes antigos e, portanto, é importante que as pessoas consigam identificar as substâncias pelo nome antigo, mas aos poucos irem introduzindo o nome sistemático atual. Chama a atenção para o webinar que fizemos e que está disponível online, no qual inclusivamente participaram duas das revisoras científicas e, portanto, deram a sua opinião e as suas ideias ao vivo. E nós tentámos ajudar os colegas em mais este passo de introdução à nomenclatura atual da IUPAC. Vamos nos dedicar agora a analisar um pouco do manual na área da luz. E, portanto, vamos ver esta dupla página. O que é que temos aqui como novidade? Como podem ver, temos este retângulo amarelo. É um desenho de raios luminosos passo a passo, que ensina o aluno a desenhar o raio refletido, não é? A partir de um raio luminoso incidente numa superfície, como é que se desenha o raio refletido. Temos um passo a passo deste género também para os espelhos curvos e também para as lentes, porque achamos que é importante que os alunos não tenham apenas no seu manual uma figura com raios luminosos que incidam em espelhos e perceber o que é que acontece ali, mas que saibam desenhá-los, que percebam o que significam essas figuras. Até porque desenhar os raios luminosos também ajuda a prever quais é que poderão ser as características das imagens formadas por espelhos ou características de imagens formadas por lentes. Estes desenhos de raios luminosos passo a passo vêm acompanhado de um recurso virtual, mas vamos ver um bocadinho deste recurso para perceberem melhor do que estou a falar. Agora que já exploramos bem como é que desenvolvemos cada uma das unidades no FAC 8, vamos ver como é que as unidades terminam. E as unidades terminam sempre como uma dupla página, que está aqui. Vamos ver melhor. Portanto, a dupla página inicia-se com um para resumir, à semelhança do FAC 7, um resumo apelativo, um resumo em forma de esquema, que é bastante apelativo para os nossos alunos. Por baixo do para resumir continuamos a ter, como já tínhamos no FAC 7, um Investigue e Comunique, uma pequena investigação que é proposta aos alunos, ela está bastante orientada, é basicamente um guião em que o aluno pode investigar. São trabalhos que são propostos que têm que ver com a unidade e com os conteúdos que foram lecionados. Esse Investigue e Comunique, esqueci-me de dizer, mas é importante dizer que tem as soluções na barra do professor, só para o professor. Depois, na outra página desta dupla página final, vamos ter o para aplicar, também como tínhamos no FAC 7, também com as soluções no exclusivo do professor. Cá estão as soluções que podem ver, aparecem ali destacadas. E agora, como é que terminam cada subdomínio? Cada subdomínio também termina com uma dupla página, que vamos chamar um para aplicar mais. Basicamente, o que vai ser esta dupla página é uma dupla página de exercícios. Reparem que exercícios não irão faltar. Esta dupla página também tem propostas de soluções, só para o professor. E como podem ver, à semelhança do FAC 7, os exercícios no FAC 8 também são apelativos, começam sempre com um título para estimular ali um bocadinho o aluno. Tentamos fazer com que os exercícios tenham ligação ao dia-a-dia quando possível e isso pode ser uma mais-valia para estimular o aluno a praticar, que é tão importante na nossa disciplina. Estamos mesmo a terminar a apresentação do manual em si. Vou agora falar-vos sobre duas duplas páginas que aparecem em cada volume.
No caso da química, nós temos numa parte inicial, portanto, que é o verso da capa e a primeira página, em que apresentamos o ciclo do carbono e do oxigênio. Na parte final, ainda do volume da química, nós temos uma dupla página a falar sobre chuvas ácidas, aquecimento global e smog. Estas duas duplas páginas podem servir para trabalhos interdisciplinares, nomeadamente com ciências e com geografia. Estou-me a lembrar que ciências trabalha exatamente o ciclo do carbono e do oxigênio, e é pedido inclusive em ciências que haja este trabalho de articulação com a nossa disciplina. Portanto, o aluno pode ter aqui uma excelente fonte de informação para fazer este tipo de trabalho de pesquisa em que seleciona a sua informação, tal como é pedido no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. O aluno, a partir de uma informação, é capaz de construir o seu conhecimento. Falando agora nestas duas duplas páginas da parte da física, nós temos uma parte dedicada para o som, em que colocamos o espectro sonoro, a estrutura do ouvido e damos a indicação de sons ouvidos por alguns animais. Na parte da luz, colocamos um espectro eletromagnético com algumas indicações, nomeadamente as aplicações de algumas radiações. Estas páginas servirão essencialmente para atrair o aluno, são páginas bonitas, são páginas apelativas e achamos que vai ser um bom ponto de partida para o aluno trabalhar nas nossas aulas. Depois passamos então para o caderno de atividades. O caderno de atividades inclui diversos aspectos, sobretudo de apoio ao aluno. Inclui um resumo para todos os temas tratados nos dois manuais. Há fichas de trabalho e fichas de revisão para também todos os temas, o que faz com que o número de exercícios que vêm no manual seja multiplicado. Há atividades para realizar em casa, mais algumas atividades que o aluno pode realizar em casa, atividades práticas que recorrem a materiais destacáveis que vêm no caderno de atividades e, portanto, implicam algum trabalho de mãos na massa que é tão importante na nossa disciplina para que os alunos se apercebam e desenvolvam competências finas na física. E, finalmente, o caderno traz 2 marcadores de livro que têm informações que podem ser importantes no caso da realização dos exercícios, etc. No fundo, são formas de consulta rápida para a resolução dos exercícios, com pequenas dicas e com pequenas constantes, e etc. Ainda vem acompanhado das propostas de resolução de todas as fichas de revisão e de trabalho. A estrutura do caderno de atividades começa com um índice, e isso facilita o acesso do aluno ao tema que procura e à ficha que procura, ao trabalho prático que procura. E, portanto, é uma forma rápida de, numa estrutura que é clara e perfeitamente sistemática, o aluno pode encontrar facilmente, como se mostra, um resumo de um determinado conceito que procura, para se preparar para um teste, para se preparar para uma ficha. E depois tem vários exercícios que pode realizar, etc. E tudo isso que faz parte da estrutura do caderno de atividades pode ser encontrado de uma forma muito rápida e fácil através do índice do caderno de atividades. Temos ainda uma proposta em continuidade do FAC 7, se estão lembrados, que é a avaliação em 10 minutos. Aqui a ideia é diversificar os elementos de avaliação. Isto permite fazer uma questão-aula e o professor tirar, digamos que, uma fotografia ao estado de aprendizagem dos alunos perante um determinado tema. São testes de escolha múltipla com uma grelha de correção rápida e, portanto, o professor pode utilizá-lo para dar imediatamente feedback aos alunos e para ter ele próprio o feedback sobre o estado em que os alunos estão, acabada que foi uma unidade do manual.
O professor também irá receber uma brochura que se chama Metodologias Ativas. No fundo, o que é isto? É uma proposta de atividades pedagógicas, atividades para que o professor possa aplicar na sua sala de aula. São 3 atividades pedagógicas diferentes. Uma para as reações químicas, uma para o som e outra para a luz. No caso das reações químicas, a proposta que apresentamos para o professor que a queira aplicar é a reunião de equipas. No caso do som, a proposta que apresentamos nesta brochura é a aula invertida. E, finalmente, no caso da luz, nós propomos um trabalho de projeto sobre vários aspectos do domínio da luz para que o professor possa aplicar na sua sala de aula aos seus alunos. São, no fundo, 3 metodologias diferentes para podermos variar a proposta de ensino que oferecemos aos nossos alunos. Agora vamos falar um pouco no dossiê do professor. O dossiê do professor inclui fichas de avaliação diagnóstica, que já falamos, a exploração do caso português, também já falamos. Inclui, agora sim, fichas de caráter teórico-prático e prático, isso ainda não falamos, portanto são fichas que têm outras atividades teórico-práticas, outras atividades práticas que não temos no Manual FAC 8, e caso precise ali de mais alguma atividade, poderá pesquisar no dossiê do professor, de certeza que irá encontrar o que precisa, porque tem um grande leque de atividades muito diversificadas. Temos também no dossiê do professor a exploração das atividades práticas do Manual FAC 8. No fundo, o que temos são relatórios orientados que poderá utilizar quando aplica as atividades práticas do FAC 8 aos seus alunos. Temos também fichas de trabalho com 2 níveis, aliás, 3 níveis, peço desculpa. Temos fichas de trabalho nível A, para o aluno comum, fichas de trabalho nível B, para o aluno que tem medidas seletivas, e fichas de trabalho de nível C, para o aluno que tem medidas adicionais. Também temos um separador com avaliação no dossiê do professor, que vai incluir testes de avaliação que vão seguir a mesma lógica das fichas de trabalho. Portanto, testes de avaliação de nível A para alunos sem medidas e de nível B para alunos que tenham alguma medida. E, finalmente, mas não menos importante, um apoio científico que já tínhamos no FAC 7, que se chamava o Investigador Responde. Nós achamos importante manter no FAC 8 e dedicamos este Investigador Responde ao domínio da luz. Portanto, o que fizemos foi colocar questões que muitos professores terão relacionadas com o tema da luz, e colocamos essas questões ao nosso revisor científico dessa área, que é o professor Alexandre Cabral, e ele respondeu-nos, e com esse suplemento, os colegas que queiram ler esse suplemento, de certeza que poderão atualizar alguns conhecimentos relacionados com o domínio da luz. Mantemos a estrutura do dossiê do professor semelhante à estrutura que tínhamos feito no FAC 7. Portanto, o dossiê do professor está dividido em separadores, como podemos ver aqui, um separador para a avaliação e os restantes separadores, um para cada domínio, para o domínio das reações químicas, do som e da luz. Estamos a terminar a parte exclusiva do professor. Temos para vos apresentar o Ponto do Cidadão 8. Esta brochura não foi feita por nós, é por uma outra equipa. No entanto, ela integra conhecimentos de Física e Química do 8º ano em projetos interdisciplinares, como vocês podem ver aqui 2 exemplos. Pode servir para mais um trabalho DAC, por exemplo, interdisciplinar, e fica aqui também para vocês depois poderem usar nas vossas aulas. Relativamente aos recursos digitais, online e offline, nós temos uma série de recursos que vocês podem usar para preparar ou para usar nas vossas aulas. Além destes, ainda temos outros. Refiro aqui as simulações, que também é uma novidade do nosso projeto. Vou agora passar para a parte de recursos editáveis. Os meus colegas já foram apresentando, nós temos testes de avaliação, fichas de trabalho, relatórios orientados, etc, etc. Portanto, vocês podem usar essa base que nós fizemos e adequar às vossas aulas, ao vosso público-alvo. Temos ainda o apoio à avaliação, temos um conjunto de rúbricas que achamos que poderá ajudar quem está numa escola com o projeto Maia. Temos ainda planificações por período e por semestre. Tivemos conhecimento que já há uma série de escolas que estão a começar a experimentar aulas por semestre, e daí esta nossa ideia de fazer uma proposta também, e ainda planos de unidade para todas as unidades. Demos por terminada a apresentação do nosso FAC 8, colegas, espero que tenham gostado.
que vá de encontro às vossas necessidades, aos vossos alunos. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até sempre. Obrigada.